Essa semana foi marcada pelo depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro, na última terça-feira em Curitiba. O encontro trata-se do processo em que Lula é acusado de receber propina da empreiteira OAS por meio da reserva e reforma de um triplex no Guarujá, que fica no litoral de São Paulo. A defesa do advogado endossava que Lula não era proprietário do imóvel, enquanto Moro sustentava a tese de ocultação de bens. Os advogados de Lula afirmam que o interrogatório evidencia uma perseguição política, ao reforçarem que a acusação não possui provas contra o ex-presidente. Na semana anterior, a defesa procurou adiar o depoimento, mas o habeas corpus foi negado. Para a defesa, as perguntas de Moro sobre o mensalão ou políticas públicas mostram que o caso do triplex não estava em discussão. Nas acusações finais, Lula afirmou estar sendo acusado com base num PowerPoint apresentado por Deltan Dallagnol, que o colocava como comandante máximo nos esquemas de desvios da Petrobras. O ex-presidente disse ainda que a acusação está pautada com base na mídia, que construiu um monstro em torno da sua figura. Lula diz ser vítima da maior caçada jurídica no Brasil que um presidente já sofreu. Um dia após o interrogatório, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, retirou o sigilo da delação do casal de marqueteiros que comandou as principais campanhas publicitárias do PT nos últimos anos. As delações continham inúmeras denúncias contra Lula e Dilma, o que certamente aumentará a pressão sobre o partido. O marqueteiro acusou Lula e Dilma de saberem dos pagamentos oficiais e de Caixa 2, em troca de serviços prestados durante campanhas eleitorais. Outras notícias você confere agora, com o editor de cultura Miguel Martins e a repórter do Carta Educação, Ana Basílio. Nesta sexta-feira 12, morreu, aos 98 anos, Antônio Cândido, um dos principais críticos literários do país e uma enorme influência intelectual para tantos brasileiros. Mesmo nos seus últimos anos de vida, Cândido continuava a preservar uma confiança na busca pela justiça social e pela igualdade entre os seres humanos. É interessante que ele costumava distinguir os militantes em dois. Havia aquele que era o revolucionário profissional, que dedicava a sua vida à questão da revolução como se fosse uma seita, praticamente como se fosse um clérigo a serviço de uma questão de fé. E havia também aquele radical de ocasião, uma pessoa que não necessariamente era revolucionária, não necessariamente era uma pessoa de esquerda, mas que em momentos dramáticos da história acabava ajudando esse processo de busca pela igualdade ao prestar ajuda com uma palavra, ou com um artigo, ou mesmo com auxílio a um perseguido político. Na verdade, radical de ocasião era uma definição que ele usava para João do Rio, que era um jornalista conservador do início do século XX, mas que acabou sendo um dos mais argutos observadores das injustiças sociais do Rio de Janeiro do início do século passado. Curiosamente, esse termo radical de ocasião talvez sirva para definir o próprio Antônio Cândido, que costumava dizer que ele tinha um temperamento conservador, mas ideias socialistas. O Ministério Público Federal recomendou a revogação imediata da portaria publicada pelo Ministério da Educação, que altera a composição do Fórum Nacional de Educação. Também pediu esclarecimentos sobre o cronograma da Conferência Nacional de Educação, a CONAE. No final de abril, o governo publicou uma portaria que restringe a participação no fórum e também cede poderes ao ministro da Educação de decidir sobre a sua composição. Também, via decreto presidencial, alterou o cronograma da CONAE. Integrantes do fórum consideram a medida totalmente prejudicial para a democracia. Estas e outras notícias você acompanha no site e na revista Carta Capital.